A ideia de chamado na mente de muitos crentes se limita apenas à questão de serviço, de uma missão, de algo a ser feito. No entanto, a palavra chamado do Novo Testamento tanto tem a ver com a salvação, como também tem a ver com uma convocação que não envolve apenas o fazer, mas primeiramente o ser. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ao olhar para essa declaração do apóstolo Paulo, me chama a atenção que por duas vezes ele fala de um chamado para ser apóstolo. Depois ele diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Algo que nós precisamos entender que o maior chamado não é aquele que recebemos para fazer algo, mas é o chamado para ser. E com isso eu quero dar destaque aqui ao artigo definido o chamado. Não apenas um, mas o chamado. O maior de todos os chamados de Deus para mim e para você não envolve apenas uma missão a ser realizada. Obviamente, todo cristão precisa entender que ele foi criado para produzir, para fazer, para realizar e que Deus conta conosco. Deus conta com o nosso serviço. Temos não apenas a oportunidade de servir a Deus, mas a responsabilidade de fazê-lo. No entanto, é muito importante que nós possamos entender o projeto divino a respeito daquilo que devemos ser. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Eu costumo dizer que santidade não é um assunto periférico ou secundário na doutrina cristã. Ele é parte do cerne, da essência, do plano e do propósito de Deus. Razão pela qual em 1 de Pedro 1,15 Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Ele nos criou para que pudéssemos reproduzir sua imagem e semelhança, para que pudéssemos reproduzir sua natureza, e ela é uma natureza santa. Quando entendemos o projeto divino como ponto de partida, aliás, alguém disse que a melhor forma de entender o propósito é voltar à origem. E quando falamos da origem, não estamos falando apenas da criação, mas daquilo que Deus predeterminou antes mesmo da nossa criação e revelou na sua palavra. Andarmos e vivermos em santidade é o projeto divino, é o chamado que eu e você recebemos. Isso nos remete, eu quero tratar disso em segundo lugar, ao dilema, ou essa questão do ser versus o fazer. Na verdade, na perspectiva bíblica, aquilo que nós fazemos deveria ser uma extensão daquilo que nós somos. Em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 a 23, nós vemos Nosso Senhor estabelecendo uma clara advertência. Ele diz o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Observe que Jesus não questiona a veracidade da afirmação. Ele não está dizendo, não, vocês não fizeram isso em meu nome. Não, vocês não expulsaram demônios em meu nome. Não curaram enfermos em meu nome. Não profetizaram em meu nome. Na verdade, isso nem é contestado. Em momento nenhum, Jesus diz que eles estão mentindo, o que nos leva a pressupor que de fato falaram a verdade. Mas quando ele diz, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, ele está dizendo, vocês até entenderam o chamado para fazer, mas nunca entenderam o chamado para ser. E Jesus está dizendo, bom ministro, ministro que me representa na terra, não é apenas aquele que faz, é apenas aquele que reflete o meu caráter, a minha imagem, a minha natureza. E eu e você precisamos entender, sem diminuir a importância do fazer. Nós precisamos entender que o fazer não substitui o ser. Juntos somos mais fortes.